Não há dúvidas de que fazer televisão ao vivo é arriscado, já que tudo está sendo transmitido em tempo real e se alguma coisa errada acontecer, não dá para pedir para o editor simplesmente cortar do vídeo. Isso piorou ainda mais com a internet, onde os deslizes da televisão ficam eternizados em vídeos virais e será exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Pockey e o tema de hoje é momentos de vergonha extrema que aconteceram na TV. Durante o quadro Vai Dar Namoro no programa do Rodrigo Faro, o candidato da vez era o Guilherme, de 24 anos, participante do quadro Sogra na Área. Antes mesmo de ele entrar no palco, a mãe Sandra já tinha entregado alguns podres, como por exemplo que ele vivia deixando a pasta de dentes aberta. Além disso, contou também que até então, Guilherme só tinha levado uma namorada pra casa pra conhecer a família. Quando chamaram o rapaz, ele quis impressionar na entrada. Pegou o skate, acelerou e tentou dar uma manobra radical. Ele queria mostrar sua habilidade e quebrar o gelo, só que deu ruim. O skate deslizou no chão liso do estúdio e Guilherme caiu na frente de todo mundo. Ele quase morreu. Já chegou tomando Deus do céu. Eita. Meu coração. Cuidado. Mesmo com o tombo, ele não desistiu. Voltou, tentou de novo e aí sim conseguiu acertar a manobra. Mas a parte que ficou famosa nas redes sociais foi a do tombo mesmo. Apesar da falha, ele ainda conseguiu conversar um pouco com as pretendentes, soltando cantadas e participando de toda a dinâmica do programa. O mais curioso é que fora dali, Guilherme já andava de skate há anos. Ele trabalhava como tatuador e tinha sido indicado ao programa por uma pessoa que conheceu em uma festa. Só que nada disso impediu o tombo de virar um daqueles momentos de vergonha extrema que aconteceram na televisão. Um momento constrangedor que ficou marcado na televisão aconteceu na estreia da segunda temporada do X Factor dos Estados Unidos, em 12 de setembro de 2012. O candidato era Shawn Armenta, de 50 anos, que disse ter treinado por 1 ano e meio para aquela apresentação. Ele se apresentou com uma música própria chamada Candy Girl, acreditando que estava pronto para encarar os jurados. Mas a reação não foi nada animadora. Logo depois de começar a cantar, Simon Cowell soltou uma comparação que derrubou o clima do estúdio. O candidato tentou se defender dizendo que tinha se dedicado demais para ser tratado daquela forma. Só que a situação ficou ainda mais tensa quando Demi Lovato, na época com 20 anos, comentou que nem todo mundo consegue transformar um sonho em carreira. A resposta dele pegou todo mundo de surpresa. Sem pensar duas vezes, Shawn rebateu dizendo que pelo menos ele não usava autotune. A plateia reagiu e Demi ficou visivelmente desconfortável com o ataque. A lot of people work really, really hard for their dreams, but it's not meant for everybody. That's why you use auto-tune and I don't. Actually, A discussão chamou a atenção dos outros jurados. Britney Spears, que também estreava no programa, entrou na conversa e perguntou quem tinha permitido aquela apresentação. A Reed tentou colocar um ponto final na cena e pediu para o candidato deixar o palco. Shawn saiu dizendo que era um compositor melhor do que todos ali, mas o público não comprou a provocação. E esse acabou sendo um dos vídeos mais compartilhados da temporada, muito mais pelo embaraço do momento do que pela música em si. Esse repórter acabou virando notícia por causa da própria calça. O vexame aconteceu em 2014 durante a transmissão de um noticiário na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O âncora Chris Lee estava participando de um evento ao vivo chamado Backyard Barbecue, quando decidiu desafiar uma líder de torcida a fazer um salto especial. A estudante, mesmo com o tornozelo machucado, mandou muito bem no movimento. Isso deixou o repórter empolgado e também um pouco pressionado a tentar fazer igual. Antes de ele saltar, uma colega fora da câmera ainda avisou pra ele tomar cuidado pra não rasgar as calças, mas não adiantou. Honey, I'm worried about your pants. Chris pulou, conseguiu completar o salto e na mesma hora veio aquele som nítido de rasgo. As costuras da calça simplesmente abriram no ar e o microfone captou tudo. Em seguida, o público caiu na risada enquanto ele tentava esconder o estrago com as mãos. O momento viralizou rapidamente porque não tinha como assistir sem sentir o constrangimento. Foi um daqueles episódios que começam inocentes com uma brincadeira e terminam com o repórter tentando sair do enquadramento o mais rápido possível.
Um dos momentos mais constrangedores da televisão brasileira aconteceu com Eric Jackin durante as gravações do programa Pesadelo na Cozinha. O chefe estava visitando restaurantes de São Paulo, como sempre faz no programa, quando se deparou com o estabelecimento Pé de Fava. Esse episódio ficou tão famoso que gente que nunca assistiu ao programa já conhece a frase "Você é a vergonha da profissão", dita pelo próprio chefe na ocasião. Tudo começou quando Jackin pediu para ver o freezer. O dono avisou que estava limpo, mas o chefe não precisou nem chegar perto para perceber que tinha algo muito errado ali. O cheiro forte tomou conta do ambiente e o improviso do restaurante veio à tona, com carnes descongeladas, legumes passando do ponto e até frango largado em temperatura ambiente, que ainda seria usado no preparo de alimentos naquele dia. O momento mais tenso veio quando o chefe descobriu o motivo de o freezer estar assim. O dono desligava o equipamento por 12 horas todas as noites para economizar energia. Segundo o próprio, era a única forma de fechar o mês no azul. Só que na prática isso deixava toda a comida comprometida. Ali embaixo uma coisa horrível. Mas aqui eu subi no inferno. Não, chefe. Você é a vergonha da profissão! A vergonha tomou proporções tão grandes que o chefe chegou a dizer que aquilo colocava os clientes em risco sério. O clima no restaurante desabou. Teve gente chorando, funcionários discutindo e clientes sendo expulsos do restaurante sem entender nada. Até hoje, esse episódio é lembrado como uma das maiores vergonhas da televisão e também da profissão. Durante o Global BC Morning News, um programa matinal de Vancouver, no Canadá, o apresentador Steve Darling recebeu Emily Walker, diretora de vinhos do Four Seasons, para ensinar um truque elegante de abrir garrafas de champanhe, usando um sabre. Ela tentava mostrar como o processo é simples quando você acerta o ponto certo do gargalo. Pelo menos na teoria. Logo na primeira tentativa, Emily faz o movimento e bate no lugar indicado, mas em vez de a tampa sair limpa, a pressão estourou de um jeito estranho e ela levou um banho completo ao vivo. O estúdio ficou completamente chocado por um segundo, até que todo mundo caiu na risada, inclusive ela ainda pingando. 1, 2... A situação já teria sido suficiente para entrar na lista, mas o constrangimento não parou aí. Eles resolvem tentar de novo, com Steve insistindo que agora daria certo. Emily ajuda o apresentador a posicionar a garrafa, indicando a emenda do vidro, dessa vez com ainda mais cuidado. Mas saiu outro estouro errado. Mais champanhe voando e a dupla completamente derrotada no ar, admitindo que aquilo estava virando uma aula de como não fazer. Não preciso nem dizer que esse perrengue dos dois viralizou instantaneamente, né? O público começou a comentar nas redes, agradecendo a risada matinal e dizendo que aquele desastre inesperado tinha sido mais divertido do que qualquer demonstração perfeita. Outra que passou por um belo perrengue ao vivo foi a jornalista Alex Holley, do Good Day Philadelphia, nos Estados Unidos. Durante um corte rápido do telejornal, ela achou que estava fora do ar e acabou entrando no ritmo de uma música que tocava na matéria. O vídeo caiu na internet e viralizou de imediato, ainda mais pela forma como ela ficou constrangida diante dos colegas e, claro, da câmera ao vivo. A repercussão foi tão grande que, em vez de tentar esconder a situação, Alex decidiu abraçar o caos. Dias depois, ela voltou ao programa completamente produzida, praticamente fantasiada de Beyoncé, a artista que a fez dançar e acabar ficando famosa originalmente. Dessa vez, ela fez tudo de propósito, ficou dançando sem medo de passar vergonha. O segundo vídeo também viralizou, mas por outro motivo. Agora era a própria Alex rindo da situação e mostrando que não estava levando o acidente inicial tão a sério. Em pouco tempo, fãs do programa e da artista que tinha inspirado o visual começaram a comentar, repostar e transformar aquele trecho em mais um vídeo memorável da internet.
Durante uma transmissão ao vivo no Centro Histórico de Bucareste, a repórter do canal Observator estava explicando as regras que os romenos precisariam seguir na véspera da Páscoa Ortodoxa, quando de repente, algo no fundo chamou a atenção de quem assistia. Logo atrás da jornalista, um entregador de bicicleta entrou no quadro todo desequilibrado. Ele veio tentando desviar das mesas dos bares, balançando de um lado para o outro, como se estivesse procurando o caminho ou, talvez, tentando aparecer um pouco demais diante da equipe de televisão. Em poucos segundos, perdeu totalmente o controle e caiu no chão, quase batendo em uma mesa onde algumas pessoas almoçavam. A repórter, concentrada no assunto do dia, não percebeu o ciclista. Ela continuou falando como se nada tivesse acontecido, enquanto o entregador tentava se recompor. Por sorte, ele não se machucou. Levantou rápido, pegou a bicicleta e ainda fez um sinal de joia para a câmera, provavelmente tentando salvar um pouco da dignidade depois do tombo. O vídeo foi ao ar no dia 30 de abril de 2021 e viralizou pouco depois. Nas redes, muita gente brincou dizendo que o rapaz estava se exibindo quando perdeu o equilíbrio. Outros reclamaram que ele nem deveria estar pedalando em uma área só para pedestres. Teve também quem notasse que ninguém das mesas se mexeu para ajudar. Pelo menos ninguém saiu ferido, exceto, claro, o ego desse rapaz. Um programa da República Dominicana, exibido pelo canal Telemicro, acabou deixando seus telespectadores sem saber onde enfiar a cara. A produção já tinha fama de apostar em figurinos bem chamativos para as participantes, mas naquele dia passaram do ponto. A repercussão foi grande, com muita gente criticando a direção por tentar ganhar audiência desse jeito, mas mesmo assim, o programa continuou no ar cada vez mais ousado. Durante a gravação, um técnico da equipe simplesmente começou a entrar no meio da cena. Não era participação especial, não era quadro do programa, nada. Ele aparecia perto das modelos, dava risada, ficava circulando como se estivesse na hora do intervalo. O pessoal de casa não entendeu nada, e quem estava no estúdio ficou visivelmente desconfortável. Um daqueles momentos em que todo mundo torce para a câmera cortar logo. Segundo a própria apresentadora do programa, nada de proibido estava sendo exibido, mas dá pra ver que até quem contracenava com ela estava incomodado com a situação. Querendo ou não, esses vídeos repercutem muito, e mesmo com as críticas, os produtores provavelmente vão continuar nesse ritmo, desde que as visualizações continuem altas. Um momento constrangedor que ficou marcado na televisão aconteceu durante os Jogos da Commonwealth de 2018 na Austrália. O repórter da BBC, Mike Bushell, estava prestes a conversar com um grupo de nadadores da equipe da Inglaterra, com todos os integrantes sentados na beira de uma pequena piscina usada nas entrevistas do evento. Parecia que estava dando tudo certo, todos estavam empolgados com a competição, mas o repórter decidiu entrar na água para ficar mais perto dos atletas. Só que assim que colocou o pé dentro da piscina, deu ruim. I'm proud and James Guy. Congratulations. Oh, I didn't see the step. Sorry about that. Bushell notou o primeiro degrau, mas não percebeu o segundo. E aí foi direto pro fundo com microfone e tudo. Os atletas caíram na risada na mesma hora, enquanto ele tentava se equilibrar e continuar a entrevista como se nada tivesse acontecido. Ele ainda explicou no ar que não tinha visto o degrau extra, todo envergonhado, enquanto o pessoal atrás da câmera ria sem conseguir se conter. É importante se dedicar ao trabalho, mas também não dá pra esquecer de olhar direito onde está pisando, literalmente. No X Factor, em 2014, Mel B participava como jurada ao lado de Louis Walsh, Cheryl e Simon Cowell. Eles estavam sentados no sofá, dando uma entrevista rápida para a apresentadora Sarah Jane Crawford, quando a situação ficou esquisita no ar. Durante a conversa, Walsh colocou o braço atrás da cantora, e aos poucos a mão dele começou a descer, até que Mel percebeu o toque e ficou claramente incomodada. Ela interrompeu a entrevista na hora, virou para ele e perguntou por que ele estava encostando nela daquele jeito. Mel se afastou no sofá, repreendendo o colega pelo comportamento inadequado, enquanto Walsh tentou minimizar, dizendo que estava apenas tomando conta dela, dando uma risada forçada, mas não funcionou. O momento aconteceu durante uma transmissão ao vivo, mas mesmo assim desapareceu por um tempo. Só que depois reapareceu na internet, gerando um debate bem maior. Quando o vídeo voltou a circular, fãs comentaram o quanto a situação era desconfortável, e organizações que
que combatem violência contra mulheres criticaram o episódio. Isso reacendeu discussões sobre limites, consentimento e o fato de muita gente ainda tratar esse tipo de comportamento como brincadeira. O trecho ilustra muito bem como na televisão ao vivo não dá pra mascarar nada. Ainda mais quando alguém passa dos limites, mesmo tentando disfarçar, sempre vai existir um registro para lembrar por que aquilo nunca deveria ter acontecido. Durante um intervalo comercial do canal WVNS-TV nos Estados Unidos, o âncora Dan Thorne acabou sendo flagrado pelas câmeras fazendo uma dancinha inspirada na música Where They At Though, enquanto esperava voltar ao ar. Era pra ser só um momento bobo de bastidores, mas bastou cair na internet pra virar motivo de vergonha alheia em escala nacional. O vídeo mostra Dan totalmente empolgado, entrando no ritmo e gesticulando como se estivesse em uma festa. Tudo isso de terno, microfone preso e cara de quem não está nem aí. Mas a parte mais constrangedora mesmo, talvez tenha sido o fato de que ao lado dele estava a co-âncora Sara Pistioneri, tentando manter a postura profissional. A diferença de clima entre os dois estava tão nítida que dava até vergonha alheia. Quando o material vazou, publicado pelo próprio canal na internet, o contraste entre os dois foi o maior motivo de piada, ofuscando até a própria dancinha do jornalista. Ele dançando como se não houvesse amanhã e ela olhando pra baixo como se estivesse implorando pra desaparecer dali. Em poucas horas, o clipe passou de vídeo interno a viral absoluto. E o mais curioso é que não havia nada grave acontecendo. Era só um jornalista que se empolgou demais com uma música e esqueceu que trabalha em um estúdio cheio de câmeras. Um pequeno descuido que acabou entrando para a lista dos momentos mais constrangedores já capturados na televisão. Parece que nesse tipo de emprego, até no momento de folga durante o intervalo, não existe privacidade de verdade. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijão, falei, tchau.